Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Os desafios pedagógicos e legais da educação infantil foram discutidos em uma audiência pública promovida pelo Legislativo de Porto Alegre em parceria com o Conselho Municipal da Educação. Preocupado com as condições de oferta das escolas de educação infantil públicas e privadas, o Conselho Municipal de Educação apresentou estatísticas que comprovam a necessidade do debate a respeito do assunto. Um dos destaques é a falta de credenciamento e alvarás. Apenas 27% das instituições são reconhecidas pelo Conselho. O Conselho Municipal de Educação tem o papel de avaliar, através dos processos de credenciamento e autorização de funcionamento, as instituições do sistema, ou seja, ele recebe as informações dentro de um processo, através de um relatório de verificação e de documentação e coteja junto à legislação do município de Porto Alegre as condições que estão sendo ofertadas à educação infantil no município. Então, a partir da análise destes documentos, é possível verificar a condição real da oferta desse serviço pelas instituições do sistema. Entre as principais constatações estão a falta de documentação completa, o funcionamento sem projetos pedagógicos adequados e as condições dos espaços físicos, que são premissas básicas que garantem a qualidade do ensino. Não somente o espaço que é próprio, que é diferente de uma sala de aula com cadeiras, precisa ser um espaço próprio onde o lúdico e o brincar sejam favorecidos, E nos moldes também da legislação que contempla bem todo esse aparelhamento das salas, dos espaços, tanto livres quanto mais restritos na área dos prédios, e principalmente a formação profissional, que é exigência também da lei e algo muito importante para a educação infantil, a gente ter profissionais capacitados, habilitados para lidar com essa faixa etária. Foram encaminhadas alternativas para viabilizar as escolas de educação infantil, uma vez que grande parte dos problemas é decorrente da falta de verbas. Para a expansão da educação infantil, nós já tiramos como responsabilidade da SMED, mas que todos participaremos, inclusive o Conselho Estadual e o Municipal de Educação, um debate sobre regime de colaboração, porque nós temos capacidade de atender via as escolas do Estado mais crianças de jardim de educação infantil e podemos ajudar no ensino médio com a rede estadual, com a municipal. Nós temos que fazer o cruzamento desses dados, um fundo de compensação. Hoje a gente atende só 30% das crianças de 0 a 5 anos. É um índice, um indicador muito baixo. E se a gente quer enfrentar o problema da fome, da miséria, da violência, da dignidade humana, nós temos que expandir a educação infantil. Os vereadores de Porto Alegre estiveram no bairro Belém Velho para tratar de problemas como a falta de pavimentação, saneamento básico e iluminação pública. A visitação faz parte do projeto Câmara na Comunidade e acontece todas as sextas-feiras em diferentes regiões da cidade. O loteamento Sertão 2, no bairro Belém Velho, já está regularizado, mas ainda faltam muitos serviços básicos na região. O projeto Câmara na Comunidade reuniu parlamentares, moradores e representantes da prefeitura para discutir as demandas do local. A iluminação pública, uma das principais reivindicações, já começou a ser implantada. O local de encontro foi o Centro Cultural Antônio Gianelli, instituição que atende mais de 200 crianças entre educação infantil e projetos profissionalizantes. Mas desde 2004, o centro também funciona como agregador da comunidade. O Centro Social Antônio Gianelli foi crescendo junto com a comunidade. As pessoas aqui viviam abaixo da linha da miséria. Em 2002, ninguém tinha banheiros aqui. Faltava comida mesmo. Então, apesar das muitas necessidades que nós temos aqui, nós crescemos muito. Os moradores de Sertão 2 também reclamam da dificuldade em acessar os serviços de saúde e transporte. Por causa do barro e das ruas estreitas, as linhas de ônibus não chegam à região. A Câmara Municipal se comprometeu em acompanhar a solução destes problemas. Essas demandas já estão sendo resolvidas e posto de saúde já mostraram até o terreno. Acho que ali pode ser chamado uma audiência com o secretário, com o prefeito, que pode ser
buscar uma alternativa mais rápida que seja resolvida. Porque a comunidade não pode esperar, porque aqui é caótica a situação, é esgoto, é problema de água, é luz que está sendo feita. Depois da eletricidade, outras questões de infraestrutura devem ser atendidas. As outras demandas que virão em seguida são, em especial, a implantação da rede de esgotos sanitários, porque esta área está incluída dentro do Programa Integrado Socioambiental, e também a necessidade aqui gritante de uma implantação de sistema de drenagem. Por quê? Porque a origem desse terreno é de um fundo de solo, de banhado, né, e que isso também gera muitas doenças, né, por ser uma área muito úmida. A chuva atrapalhou a caminhada dos vereadores pelo bairro, mas não impediu momentos de confraternização com as crianças da comunidade. O projeto Câmara na Comunidade já teve mais de 20 edições e comemora a aproximação com a realidade enfrentada pelos moradores. As dificuldades de ônibus, de asfalto que não existe, de poeira, distância, vocês imaginem que são temas aqui colocados. Então, quando vem a Câmara, registra, traz as secretarias, facilita a vida. E mais, um outro aspecto que eu acho fundamental. Nós, vereadores, sentimos de perto qual é o problema, porque uma coisa é nos darem a notícia e pedirem ajuda, a outra é enxergar e ajudar a encontrar as alternativas. Um dia de conscientização da cardiopatia congênita. A solicitação foi feita aos vereadores pela representante do Núcleo Porto Alegre da Associação dos Amigos das Crianças Cardiopatas. Segundo Daiane de Azevedo Renosto, em 2010, 130 milhões de crianças nasceram com problemas no coração em todo o mundo. No Brasil, o número chegou a 23 mil recém-nascidos cardiopatas. Para possibilitar a sobrevivência desses bebês, são necessários o acesso à informação, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Por isso, a necessidade de ser instituído no município um dia de conscientização sobre a doença. Daiane é mãe de Gustavo, que já passou por 3 cirurgias de grande porte para tratar de uma cardiopatia grave. A última operação ocorreu há 22 dias. Daiane disse que se não fosse pelo diagnóstico precoce e o apoio recebido da entidade, Gustavo poderia não estar ali, pois nem todas as crianças doentes têm essas oportunidades. Na semana que vem, acontece na capital o 2º Festival Internacional de Tango. E para divulgar o evento, a Associação Cristóvão Colombo ocupou a tribuna popular. Conforme Marlise Nedel Machado, existe em todo o mundo mais de 1000 festivais de tango, que buscam a divulgação da arte dessa dança. Ela lembrou que em 2009 o tango foi considerado patrimônio histórico pela Unesco e informou que a primeira gravação de tango da América Latina foi feita em Porto Alegre, pela gravadora A Elétrica, que ficava no bairro Teresópolis. Marlise sugeriu ainda aos vereadores que esse evento seja incluído no calendário turístico da cidade. O 2º Festival Internacional de Tango é promovido pela Tangueira de Danza e ocorre entre os dias 23 e 26 de junho no Teatro do CIEE, na Rua Dom Pedro II, número 861, e no Centro Cultural 25 de Julho, na Rua Germano Petersen Júnior, número 250. Nada de política, apenas descontração. Esse foi o clima do Grenal disputado por vereadores de Porto Alegre e deputados gaúchos no Estádio Olímpico. O evento reuniu mais de 30 deputados, 18 vereadores e o prefeito da capital, José Fortunati, que jogou para o Grêmio. Ao todo, foram 19 gols em 90 minutos de jogo, resultando na vitória gremista por 11-8. Mais do que a troca de passes, os parlamentares tiveram oportunidade de integração fora do espaço político. Essa iniciativa que agora, nessa vez, veio da Assembleia, no campo do Grêmio, onde a gente poderia fazer a integração entre vereadores e deputados, gremistas e Colorado, eu creio que é uma atividade muito interessante, porque ela, além de possibilitar a integração, a solidariedade, ela linka projetos importantes e cria um trânsito mais adequado, mais positivo, sem essa rusga política. E se percebeu que ali, que bom se fosse sempre no plenário isso, porque ali no campo, fora do campo, foi todo mundo agradável, acolhedor. Isso é muito importante, Eu acho que isso demonstra, inclusive, para o cidadão, para aquele jovem que é gremista ou colorado, ao ir num Grenal, ele pode ir ao lado de um colorado ou ao lado de um gremista. Esta não é a primeira vez em que o Grenal de vereadores e deputados é realizado.
A ideia do amistoso foi lembrar as torcidas dos times rivais que, apesar das diferenças, é possível conviver em paz. O objetivo mais foi para nós buscar, sabe, esse lado do gremista, o colorado, para nós amenizar quando é um Grenal da paz, um Grenal que, para não incentivar a violência no futebol, a violência no campo, a violência da torcida. É isso aí que foi o lado mais... Porque todos os jogos que nós fizemos até agora foi o lado social. Agora nós fizemos esse para demonstrar que tem o gremista lá na Assembleia, tem um deputado que é gremista, tem a deputada que é gremista, tem um deputado que é colorado, tem a deputada que é colorada, e aqui também tem os vereadores que são colorados e gremistas. Nós podemos viver tranquilamente em uma harmonia civilizada, né? Até o início da semana foram confirmados 5 casos de gripe A no estado, que resultaram em 2 mortes. A campanha de vacinação terminou no dia 27 de maio, mas as pessoas que estão no grupo de risco e ainda não estão imunizadas devem procurar os postos de saúde e tomar a vacina. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo Anderson Araújo Lima, que é coordenador da Vigilância em Saúde. Anderson, no estado todo, 78% mais ou menos das pessoas do grupo de risco foram imunizadas. Qual é a situação em Porto Alegre? Houve bastante procura? Porto Alegre não foge da realidade do estado, né? Nós tivemos 2 prorrogações na campanha. O município de Porto Alegre, de maneira autônoma, inclusive abriu todas as unidades de saúde num sábado, né, buscando que a meta fosse atingida. Nós atingimos a meta nos grupos, em parte dos grupos, né, as gestantes e crianças e ainda a população idosa. As gestantes que nos preocupam um pouco mais, né, porque está distante da meta, né. Essas 2 prorrogações, elas fizeram com que fosse possível nos demais grupos, a população indígena, os trabalhadores de saúde, né, passar da meta e para os idosos e as crianças chegar muito próximo, que seria 80%, né? Nós vacinamos mais de 200 mil pessoas, isso é importante. O Ministério elencou estes grupos porque eles foram os grupos que mais sofreram quando da pandemia em 2009, né? E nós agora, né, a campanha acabou, né? As unidades de saúde estão reservando a 2ª dose para os pacientes pediátricos e estão imunizando dentro do grupo ainda aquelas pessoas que estiverem indo às unidades de saúde. O Ministério não vai repor vacinas, não é? O Parque Mundial, produtor de vacinas, ele se preparou para uma determinada condição epidemiológica, e o que se mostrou um pouco diferente no mundo, né? Porque nós temos casos na Inglaterra, nós temos casos no Chile, no Uruguai, não temos notícias da Argentina, mas provavelmente, considerando a situação epidemiológica, também devem haver casos neste país. Então, o que nós temos a partir deste momento é intensificar os cuidados, as precauções padrão, né? Voltar a chamar a atenção da população para os cuidados de higienização, a lavagem de mãos, estar em ambientes ventilados, aerados e preparar as unidades de saúde, que é o alerta que o Ministério da Saúde nos fez, né, para que os pacientes que estiverem dentro deste grupo dos grupos de risco, estiverem a sintomatologia de síndrome respiratória, seguido ou não de dispneia, que seria a falta de ar, que eles então recebam o Tamiflu. O Ministério da Saúde esteve aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre esta semana, apresentou para a Secretaria Estadual de Saúde e para o comitê gestor que lida com a situação da gripe, da influenza, a sua mudança no protocolo. Então, o protocolo de atendimento ele vai ser estendido, Antes, apenas as pessoas que tinham
né, comorbidades, né, estariam indicado o tratamento, agora não, né, se tiver os sintomas de síndrome respiratória, né, e com algum fator de risco ou dispneia, já vai ser disponibilizado o Tamiflu, né. Foi informado que existem 9 milhões de tratamentos e a possibilidade de rapidamente buscarem mais tratamentos. Então nós temos que ficar atentos, né, aos fatores de risco, à predisposição, e as pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde, os pronto-atendimentos, né, no caso de sintomatologia de gripe, o que é uma situação, né, um complicador para nós no Rio Grande do Sul, porque nessa época de inverno é muito comum essa sintomatologia, mas nós temos que ficar atentos, nós não devemos ficar aguardando, né, os profissionais de saúde, eles estão treinados, mas serão novamente chamados a terem esse novo protocolo que o Ministério está adotando, né, para que a gente tenha esta arma, né, e faça uso dela, o que é bastante diferente de 2009, quando ainda não tínhamos essa possibilidade, né. As pessoas dos grupos de risco, tá? Os idosos, as crianças de 6 meses a 2 anos, doenças crônicas, elas ainda podem tomar vacina nos postos? Sim, elas ainda podem, mas o que acontece e o que nós temos orientado a população é que essas vacinas não serão repostas. Então é possível que a pessoa chegue até uma unidade de saúde, até um posto, e ele não tenha mais a vacina, né, porque a campanha terminou. Nós vamos usar até a última dose de vacina, né? As pessoas podem se dirigir aos postos, podem se dirigir às unidades, mas com a ideia de que a unidade de saúde ela tem que fazer a reserva da segunda dose para o paciente pediátrico. Então, se ela vacinou 1.000 crianças, ela tem que reservar 1.000 doses para fazer a segunda etapa. O excedente a estas 1.000 doses, né, se a unidade tiver, ele vai vacinar nos grupos de risco. Quando terminou, o Ministério não vai repor, né, o secretário de Saúde estadual acenou com 100.000 doses, que foi o que o Ministério aportou, né. Acredito que serão beneficiados ou priorizados os municípios em que tiveram os casos e tiveram os óbitos, porque há circulação viral reconhecida nesses locais. Porto Alegre, até o momento, tem feito a vigilância, está bastante atento, mas não tem nenhum caso confirmado de gripe A, né? Então, o que nós temos que fazer agora, né, é ficar atentos à sintomatologia, procurar as unidades de saúde em caso, né, de alguma síndrome respiratória com essa característica, não aguardar, não ficar esperando, né, e ter a noção de que a gripe A é mais né, o H1N1 é mais um dos vírus que, né, se tornou endêmico. Nós vamos ter que conviver com essa situação. Existe, né, uma discussão bem atual entre os especialistas sobre a vacinação em massa anualmente. Isso ainda está sendo avaliado, né. A epidemia recrudesceu em alguns países, né, que tiveram uma baixa cobertura vacinal, como a Inglaterra, né. A Inglaterra esse ano tem mais óbitos do que na pandemia em 2009, então eu acredito que tudo isso vai fazer com que o Ministério da Saúde possa, né, reavaliar a parte de cobertura vacinal, uma campanha, né, que englobe, por exemplo, todos os pacientes crônicos, o que esse ano não englobou. Ela atingiu grupos específicos, né? Provavelmente no ano que vem, né, já desde o início a campanha tenha grupos, mas também englobe todos os crônicos, e as autoridades, os organismos de saúde vão ter que passar a conviver, né, com esse novo vírus que vai fazer parte do nosso cotidiano. Para informar as pessoas, quem foi vacinado no ano passado, está valendo ainda a vacina esse ano? Na verdade, assim, existe controvérsia sobre o tempo de validade da imunização, né? Nós teríamos que fazer uma pesquisa em todos aqueles que foram imunizados para saber se eles ainda têm anticorpos, né? E como nós não podemos arriscar, né,
o importante é nós mantermos a vacinação, né, anualmente, enquanto não ficar claro isso, né? Então, o H1N1 ele é uma situação nova, né? A pandemia foi em 2009, né? A comunidade científica ainda está aprendendo com essa situação. Então, todas as pessoas que estão dentro do grupo de risco que foi preconizada a vacinação, mesmo que tenham se vacinado o ano passado, devem se vacinar novamente. Anderson, antes da gente encerrar a entrevista, eu queria que tu alertasse as pessoas e desse novamente as dicas dos cuidados que elas devem ter, as que estão já com algum sintoma de gripe e as outras. Muito bem, então aquelas pessoas que têm sintomatologia de gripe, não é? Febre, dor no corpo, sintomas respiratórios e falta de ar, procure imediatamente uma unidade de saúde, não é? Para que sejam tomadas as medidas, as precauções necessárias e até que seja recomendado o antiviral, o Tamiflu, não é? As pessoas, de um modo geral, não é? Manter os cuidados de higienização, a lavagem de mãos, não é? Ambientes aerados, com muita troca de ar, não é? E ficar muito atento, né? Porque a brevidade no início do tratamento ela é fundamental para que se evite complicações, não é? Esse vírus é um vírus, né, diferente, ele vai atacar o sistema respiratório baixo, vai atacar alvéolos, então, não é? É uma situação que diferente, né, da gripe comum que acomete idosos e crianças, né, o H1N1 ele se mostrou bastante eficiente para atacar adultos jovens, né, então todos devemos ficar atentos e, né, não aguardar. Né, se tiver sintomatologia, procurar um médico, procurar uma unidade de saúde, né, ficar atento e tomar as medidas de precaução padrão. Anderson, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos a oportunidade. E a você, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa.